E se a gente pudesse ver o impacto exato de um desastre ambiental batendo à nossa porta, antes mesmo da primeira gota de chuva cair? Nossa análise de hoje mergulha a fundo exatamente nisso. Vamos explorar uma questão crítica de planejamento urbano e segurança pública. Como comunicar o perigo de um desastre de forma clara e ágil. O objetivo aqui é entender como a troca de mapas estáticos por visualizações dinâmicas e realistas pode, literalmente, salvar vidas, fazendo com que qualquer pessoa entenda os riscos sem precisar ser especialista no assunto. Então vamos lá! Para embasar nossa conversa com todo o rigor necessário, vamos aos metadados do material que fundamenta esta análise. Estamos avaliando um artigo científico recente, de 2025, intitulado From 2D to 3D, Flood Risk Communication in a Flood-Prone Neighborhood via Dynamic Isometric Street Views. A autoria principal é de Jin Zhu e Deborah F. Leifer, junto com outros colaboradores. Esse estudo foi conduzido numa parceria de peso entre a New York University e a Hong Kong University of Science and Technology. E antes da gente entrar de cabeça nos dados da pesquisa, fica aquele convite rápido. Siga o nosso canal, curta o conteúdo e, claro, compartilhe com outras pessoas como forma de difundir a informação. Propagar conhecimento sobre prevenção é essencial. Nossa pauta de hoje está organizada em 6 etapas. 1. Introdução em metadados. 2. O desafio da comunicação. 3. Mapas 2D versus simulações 3D. 4. O estudo em Sunset Park. 5. Resultados da pesquisa. E 6. Implicações e relevância. Parte 2. O desafio da comunicação. A gente sabe que com as mudanças climáticas, eventos extremos estão cada vez mais fortes e frequentes. Isso coloca comunidades costeiras inteiras sobre a ameaça de um grande desastre ambiental. Mas o grande problema levantado pelo estudo não é só prever a tempestade, e sim comunicar o perigo de um jeito que funcione. Hoje, as autoridades usam mapas 2D que parecem plantas topográficas complexas. Faltam referências de altura, a linguagem visual é super técnica e, vamos combinar, é muito difícil para o público geral interpretar na correria de uma emergência. E quem mais sofre com isso? Exatamente as populações mais vulneráveis, que acabam não entendendo a dimensão real do alerta. Seção 3. Mapas 2D versus simulações 3D. E é justamente para resolver essa falha de comunicação que os pesquisadores propõem uma mudança radical. A ideia técnica por trás dessa solução é o que chamamos de modelo relacional de comunicação de risco. Sabe quando a informação deixa de ser um monólogo técnico e passa a ser uma conversa? É exatamente isso. Esse modelo é dinâmico e foca em 3 pilares: contextualização, que é trazer o dado para a realidade do bairro, engajamento, para aprender atenção visualmente, e empatia. Basicamente, o objetivo é parar de tratar o público apenas como um receptor de dados e começar a tratá-lo como um parceiro ativo na prevenção de um desastre. Olhando para essas 2 imagens, a diferença prática é gigante. De um lado, a gente tem aquele mapa padrão em 2D, com umas manchas de cor em cima de ruas que pouca gente reconhece de verdade. Do outro, uma simulação 3D, com visão ao nível da rua. E como isso é feito? Os cientistas cruzam modelos de previsão de fluxo de água com tecnologias de escaneamento a laser de altíssima precisão. O resultado não tem jargão. A gente simplesmente vê a água subindo nas fachadas dos prédios e nos carros. Fica totalmente claro até onde a enchente vai chegar, usando as referências do nosso dia a dia. Parte 4. O estudo prático em Sunset Park. Para testar se isso realmente muda o comportamento humano, a equipe fez um experimento rigoroso lá no Brooklyn, focando intencionalmente em uma comunidade de imigrantes que é um grupo historicamente muito vulnerável a riscos climáticos. O passo a passo foi o seguinte: primeiro, mapearam o perfil das pessoas participantes. Depois, dividiram o grupo, metade viu apenas o mapa em 2D tradicional e a outra metade encarou a simulação 3D dinâmica. Fizeram as perguntas de avaliação e, no final, deixaram todo mundo ver o outro mapa para poder comparar as ferramentas frente a frente. Seção 5. Resultados da pesquisa. Os dados que vieram dessa coleta, conduzida pela equipe de pesquisa, são um divisor de águas. Logo de cara, o grupo que viu a simulação em 3D reportou que tentar sair daquela área no meio do desastre ambiental seria infinitamente mais difícil do que o pessoal do mapa estático imaginava. Ou seja, ver a água subindo na calçada em 3D despertou um senso de urgência muito maior. O realismo da simulação escancarou os obstáculos logísticos de uma rua alagada, mostrando que evacuar de última hora não é tão simples quanto traçar uma rota num mapa de papel. E quando todo mundo teve a chance de comparar as 2 abordagens, o consenso foi quase absoluto. Estamos falando de praticamente 96% das pessoas apontando a visualização 3D como a ferramenta mais eficaz de longe para transmitir a real magnitude do perigo. É uma resposta esmagadora a favor do realismo. E os dados complementares só reforçam isso.
92% acharam muito mais fácil julgar a profundidade da água usando portas e janelas como referência no 3D. 88% tiveram uma resposta emocional mais intensa. E o mais surpreendente, 100%, todo mundo que participou, considerou o mapa 3D visualmente mais oficial, passando muito mais credibilidade e autoridade. É claro que nenhuma tecnologia impede um desastre de acontecer, mas como veículo de comunicação, a superioridade da simulação é indiscutível. Para ilustrar esse impacto, vale destacar uma frase real coletada de quem participou do estudo. Alguém resumiu tudo dizendo: a simulação 3D ilustra vividamente a gravidade das enchentes. É mais visual e dinâmica, mais perto da realidade. Esse é o modelo relacional funcionando na prática. Ao invés de linhas em um papel exigindo esforço cognitivo, o alerta gerou engajamento visual imediato e despertou empatia. A conexão com o risco passa a ser instantânea. Por fim, seção 6. Implicações e relevância do estudo. Certo, e como a gente leva todo esse conhecimento acadêmico para o mundo real? As aplicações propostas pelo estudo são extremamente viáveis. Como a simulação gera um arquivo visual leve, ela pode ser acessada direto de um navegador de celular sem necessidade de equipamentos virtuais caros. Isso é perfeito para campanhas de educação nas comunidades, superando barreiras de idioma porque a imagem fala por si mesma. A pesquisa sugere até integrar essas visões 3D em contratos de locação imobiliária, ou exibir-as em telas públicas de LED nas ruas, capturando a atenção do público de forma preventiva sobre como a região ficaria durante um desastre ambiental severo. A relevância imensa desse estudo é óbvia: proteger a vida humana de maneira justa e inclusiva. Substituir avisos abstratos por cenários palpáveis democratiza a informação. Para fechar, deixamos aqui uma provocação a partir dos dados que vimos hoje. Quão mais seguras e responsivas se tornariam as nossas cidades se todo mundo, literalmente qualquer pessoa, compreendesse com exatidão o nível de água que poderia chegar até sua porta dias antes da tempestade? Fica a reflexão. Este conteúdo é uma síntese automatizada com o apoio de inteligência artificial. Agradecemos muito a companhia na nossa análise de hoje e até a próxima.